Café com o professor Viegas, aí eu vou entrevistar o professor Felipe Vidal Fraga, que é diretor da escola André Leão Puente, né? Tá certo? Né? Isso, Certinho? exatamente. Felipe, então vocês fazem podcast na tua escola, né? E eu coloquei como primeira pergunta aqui, porque eu sei o que é, mas eu acredito que muita gente não saiba, né? O que é um podcast? O podcast, basicamente, é um programa de rádio, só que ele é disponibilizado na internet para ser ouvido sob demanda, né? Então, ele fica lá disponível, a pessoa entra e ouve, né? Ele surgiu por causa do iPod, né? Existia já nos Estados Unidos o Broadcast, né? Que já era um programa de rádio. E quando ele começou a ser ouvido no iPod, virou podcast, né? Basicamente é isso, um programa de rádio para internet. E dá para participar, assim, que nem a gente faz no YouTube, lá, fazer live, por exemplo, assim, fazer online ou só gravado mesmo? Dá para fazer online. Eu prefiro presencial, assim, porque é outra coisa, ter uma conversa presencial, assim, né? Mas dá para fazer. Igual a gente está conversando agora aqui, que é via internet, dá para gravar tranquilamente, né? Geralmente, quando eu faço via internet, a gente grava por Skype, até pelo Google Meet, que a gente está usando agora também dá para gravar, né? E existem outros programas próprios para isso, né? Eu participei, assim, como tu tá falando, mas a minha pergunta é no sentido, assim, se tu poderia fazer tipo rádio mesmo, né? Marcou um horário lá, teus alunos escutarem, nós estamos ao vivo aqui, tem como fazer esse tipo de programa ou é só gravado mesmo? Tem sim, tem como fazer, só que daí ele vai ser no sistema de live mesmo, daí tu vai ter que fazer via Facebook ou via YouTube, que daí seria streaming, né? Dá pra fazer sim. Tu só não consegue fazer, por exemplo, pro Spotify. No Spotify não existe uma forma de tu fazer ele ao vivo na hora, né? Se for para fazer ao vivo, tem que ser pelo Anchor, daí o site Anchor, ele pertence ao Spotify, o Spotify comprou ele, e daí tu consegue fazer ao vivo, entra todo mundo ao mesmo tempo, ali só por áudio, e consegue transmitir ele ao vivo, dá para fazer também. E como surgiu essa ideia de fazer o podcast lá na tua escola? Ali começou assim, nós éramos um grupo de 4 professores que a gente estava sempre conversando sobre outros podcasts, né? Existe um podcast bem famoso no Brasil, que é o Nerdcast, que a gente ouve muito, MRG, o Rapadura Cast, e daí a gente falava muito sobre esses podcasts e a gente conversava também sobre filmes, sobre a sala de aula, sobre coisas assim, e a gente resolveu um dia, a gente tem que gravar essas nossas conversas, então vamos achar um horário, assim. Só que a gente passou, acho que uns 2 ou 3 anos nunca fazendo, assim, né? E daí até que chegou um momento onde a gente disse, não, hoje nós vamos sentar e vamos gravar. Daí a gente até falou assim, mas em qual horário, né? Sempre tem barulho na escola. A gente tem que ser quando a aula terminar. 11 horas da noite terminou, a gente sentou pra gravar, e depois começou, né? É no turno da noite, quando termina o último período de aula, às 11 horas, ou finais de semana, ou naqueles dias, assim, teve uma reunião pedagógica, aí tem menos alunos na escola, menos professores, a gente grava nesses horários, né? Mas sempre em horários alternativos. Também já meio que me respondeu, eu coloquei na pergunta aqui quem participa, né? Além desses professores que tu falou aí, que tem os teus colegas que participam, os alunos também participam dos podcasts ou mais é para escutar mesmo? A maioria que a gente tem é com professores, mas nós temos com alunos que estão regularmente matriculados na escola. Nós temos com ex-alunos, nós já tivemos, acho que 4 ou 5 com participação de ex-alunos que a gente convida, e a gente tem também com pessoas que são, digamos que alheias da escola, mas fazem parte da comunidade, né? A gente já entrevistou uma banda, a gente entrevistou um aluno de uma outra escola, que eu dei aula em outra escola, e que ele filmou um curta-metragem na escola que eu sou diretor agora, e daí a gente convidou ele junto com atores que eram de Porto Alegre e também gravou um episódio com eles. E assim, os alunos acompanham bastante, tem bastante aluno acompanhando. Eu vou te perguntar que eu sou bem leigo nesse assunto de podcast aí. Tem assim, número de visualizações, inscrito. Eu sei que tu pode te inscrever, né? Que é que nem uma rede social, né? Mas tem ali, tem tantas pessoas escutando agora. Tem esse controle? A gente não consegue ver em tempo real, né? Mas no Spotify, o Spotify te dá um relatório de quantos plays, né? Quantas pessoas ouviram, por quanto tempo elas ouviram, se elas foram até o final ou não.
o que é bem parecido com o YouTube, né? No YouTube, no caso, fica as visualizações. No caso ali, vocês ficam os... Isso. A única diferença do Spotify é que não tem as curtidas, né? Como tem no YouTube. E no Spotify, por exemplo, não aparece para as outras pessoas as visualizações, né? Porque no YouTube todo mundo consegue ver quantas visualizações teve aquele vídeo, né? E a gente também posta na página do Facebook. Ah, eu vi que vocês têm. Tem no YouTube também, né? Isso, tem sim. No YouTube vocês colocam, colocam o áudio também, ou aí fazem outro tipo de gravação no YouTube? A gente coloca o mesmo áudio, a única diferença é que ele fica com uma thumb, né? Ele geralmente tem uma foto da temática que está sendo gravada. E a gente utiliza um programa que é o Headliner, que ele é online, que ele faz ondas sonoras, né? Daí, conforme o que a gente vai falando, vai aparecendo aquelas ondas, assim, até para as pessoas entenderem que aquilo é um áudio, isso, exatamente. E tem, assim, aprovação de todos os professores da escola? Todo mundo participa? Ou, assim, é mais um grupo fechado mesmo de professores que fazem o programa ali? Ou todo mundo se ouve? Como é que ocorre isso dentro da escola? Ele é aberto para qualquer um que quiser participar, né? Qualquer um pode escrever uma pauta, nos enviar, né? Eu tenho uma proposta, eu queria gravar sobre tal tema. Daí nos envia a pauta, a gente dá uma estudada sobre ele, marca um horário, né? Mas geralmente são os mesmos que acabam participando. Assim, na escola nós temos um grupo de 4 professores, que a gente chama de sala de redação. Isso, exatamente. Que a gente chama de quarteto fantástico do AL Podcast, né? Que é o nome do podcast. E daí, geralmente, a gente acaba gravando. Quando é uma coisa assim mais nerd, sobre filmes dos Vingadores, por exemplo, filmes da DC, a gente sempre acaba gravando com os mesmos, assim, né? Finais de semana, quando a gente grava sobre séries, por exemplo, aí participa eu, um outro colega, professor, e as esposas, porque elas gostam muito de assistir série e elas também gravam com a gente, assim, né? Então a gente se reúne num sábado de noite para comer uma pizza e falar sobre séries, por exemplo, né? Mas a gente faz convites também, né? Por exemplo, a gente tem 2 episódios no canal com um professor, que é o professor César Lotzenbauer, que a gente descobriu que ele tinha algumas coisas interessantes, assim, uma delas é que ele é plastimodelista, né, ele faz aqueles plastimodelos de aviões, de carros, de soldados, e ele participa de mostras, então a gente convidou ele e um amigo dele, que também era plastimodelista, para entrevistar eles. Teve um outro episódio que a gente entrevistou ele e um aluno, porque a gente descobriu que ele foi Demolei, da Ordem Demolei, né, que é uma ordem paramaçônica, e um aluno que também fazia parte dos Demolei. Daí a gente entrevistou ele sobre isso, porque a gente não conhecia nada e achou interessante falar sobre isso, né. E vocês utilizam para aula também, para, sei lá, falar sobre Enem, alguma coisa, vestibular? Ou é para mais assuntos descontraídos, assim, não é tanto pro ensino? A ideia, a gente começou querendo fazer mais pedagógico mesmo, assim, né? De pegar os conteúdos de aula e daí falar sobre eles. O que é o conteúdo de matemática do primeiro trimestre do primeiro ano? Vamos falar sobre isso. Só que a gente se deu conta que isso ia dar um pouco mais de trabalho, porque a gente quer fazer com apuro científico, assim, né? Então, todo mundo que está na mesa tem que pesquisar um pouco, né? Mesmo eu sou de língua portuguesa. Se eu vou falar sobre matemática, eu tenho que pesquisar antes, né? Então, a gente está montando algumas pautas para esse ano a gente falar sobre os conteúdos mesmo, né? Pegar lá os primeiros conteúdos para depois poder inserir nas aulas, né? Então, o professor vai estar dando aula lá sobre gramática. Ele vai lá e pede pro aluno ouvir e para depois fazer alguma coisa relacionada, ou para os alunos mesmo gravarem sobre determinado conteúdo, né? Sim, quando é aula sempre tem que ser bem mais elaborado, né? Quando é um assunto, outro assunto qualquer, pode ser mais light, né? E também, assim, nas conversas com os alunos, eles sempre queriam falar sobre uma coisa, que não os conteúdos, para até poder conversar, porque às vezes a gente está em aula ali, e um aluno chama assim, senhor, tu viu aquele filme? E daí a gente tem que conversar bem rápido com aquele aluno, porque a gente tem que dar aula sobre outra coisa, né? E também o podcast acabou sendo também essa válvula de escape pra gente poder conversar sobre outras coisas que a gente gosta, né? E eles gostam desse tipo de assunto, né? Como gostam. E outra pergunta que eu coloquei aqui é assim, ó, a escola tem autonomia para fazer esse tipo de atividade, né? Tipo podcast, o YouTube, ou precisa ter alguma autorização direta da SEDUC para fazer esse tipo de atividade dentro da escola? O que precisa é assim, né? Se a gente vai publicar com alunos e o aluno for menor de idade, tem que ter autorização dos pais.
se vai aparecer foto do aluno, autorização do uso de imagem, se ele vai participar de áudio, autorização de áudio, né? Mas fora isso, não, a Coordenadoria de Educação, o SEDUC mesmo, não nos exige nada mais do que isso. É claro que o projeto ele começou a partir do momento que eu me tornei diretor na escola, não porque existia algum impedimento, alguma coisa assim, mas eu me senti mais confortável, né? Porque, digamos assim, se a gente fala alguma coisa no podcast que, sei lá, um pai não gosta, ou alguém que ouve não vai gostar e vai reclamar. De certa forma, o diretor da escola, na época que não era eu, ele é um pouco culpado por permitir aquele projeto, que aquilo seja vinculado, né? E daí, a partir do momento que eu me tornei diretor, já não existia mais esse problema, porque se qualquer coisa que acontecer, eu que respondo, né? Então, como eu tô sempre participando e tudo, não tem como alguém chegar e dizer, olha, isso que vocês fizeram não pode mais fazer, assim, né? Então, e eu sabia exatamente como é que ia funcionar e tudo, né? Eu fiz essa pergunta, eu já comentei contigo, né? Que eu fazia entrevistas dentro da escola com alunos, professores e pessoas ligadas à área da educação e no fim acabei tendo que parar, né? Então eu fiz essa pergunta porque eu queria saber como é que funcionou, né? Como é que foi o sistema aí, né? Sim, claro. Ser diretor ficou mais fácil de fazer o processo, né? Até porque, assim, como a gente já gravou domingos na escola, eu acho que umas 5 ou 6 vezes, né? Então, a partir do momento que eu comecei a ter acesso a toda a escola, assim, eu tenho a chave da escola, então eu posso ir pra lá domingo, né? Agora, se é para um professor, ele já tem, digamos assim, o problema de que ele tem que pegar a chave comigo, eu tenho que deixar a chave com ele, ou eu tenho que ir lá e abrir para ele, né? E por que vocês fizeram essa escolha pelo podcast? Bom, tu já mais ou menos me respondeu, tá? Mas eu já tinha feito a pergunta aqui, né? Por que o podcast e não direto já um canal no YouTube? Vocês preferem não aparecer e falar mais, né? Por que essa escolha, né? Normalmente o pessoal tem escolhido mais o YouTube, né? Como a intenção era ser uma coisa ou mais didática ou até cultural, assim. Eu gosto muito de podcast, talvez até mais do que do YouTube em si, porque o podcast tu pode ouvir lavando uma louça, lavando o carro, sei lá, arrumando o quarto, né? E aí tu pode ouvir, né? Eu também sou usuário há muito tempo de audiolivro, né? De audiobooks, então eu já tem muitos anos que eu consumo esse tipo de mídia, né? E isso me levou pro podcast ou mesmo pra música. Então é uma forma de estudar ou de se divertir sem precisar estar na frente do monitor, né? Então, por isso que a gente escolheu esse formato, mas a gente pretende começar a fazer vídeos também, né? E os alunos pedem muito para vocês, assim, posso participar do podcast? Eu queria falar de um determinado assunto. Eu também te pergunto isso porque acontece comigo no canal, né? Quando eu fazia as entrevistas da escola, me pediam para falar sobre música, coisas em geral, né? Que eles gostam de fazer teve um que foi sobre rimas, né? Então eles me pediam, a maioria eu não convidei, né? E eles que me pediram para ser entrevistado, né? E eu, claro, peguei autorização com os pais e tudo e fiz as entrevistas. Isso acontece também com vocês? Sim, eles pedem bastante, só que com o aluno geralmente acaba sendo um pouco mais difícil, porque como a gente tem que gravar num horário que seja mais silencioso, porque a escola não tem nenhum lugar retirado que não tenha barulho, né? Daí, como tem que ser final de semana ou depois das 11 horas, daí fica um pouco mais difícil. A gente já convidou, teve vários que nos deram a ideia, senhor, eu quero gravar sobre o filme do Coringa. Daí a gente diz, então, no sábado, tal horário, a gente vai estar lá para gravar, né? Daí, às vezes, ou eu não podia, ou o aluno não podia, por algum motivo, né? Então, teve pelo menos umas 5 ou 6 gravações que eram para ser com alunos, que acabou não acontecendo porque o aluno não pôde, né? Vocês chegaram a usar os podcasts nas aulas programadas agora, que teve as aulas EAD, né, no caso, né, que o pessoal não gosta que chame de EAD, né? Mas para mim não deixa de ser EAD, né? Vocês chegaram a utilizar esse recurso do podcast ou não? Não, no momento, assim, para indicar para algum aluno, não. Teve só esse professor que ele tem esse hobby dele de plastimodelismo, né? Ele teve uma aula sobre Segunda Guerra, que ele passou algum trabalho dos alunos sobre Segunda Guerra, e daí eu vi que no trabalho ele colocou o link do episódio que a gente gravou, para os alunos irem lá ouvir, né, para saber lá o que ele tinha falado e tal. Esse foi o único uso que a gente fez até agora, assim, né? Mas eu acho que se voltar mesmo em junho as aulas,
é bem possível que a gente não consiga gravar ainda, que a gente acabe utilizando isso mais pra frente mesmo. Então tá, era isso aí que eu tinha pra te perguntar. Não sei se tu quer comentar mais alguma coisa sobre podcasts. Na verdade, eu queria te parabenizar pelo canal aí, que eu tenho te acompanhado já, acho que tem uns 2, 3 meses aí, né? Tô gostando bastante do conteúdo que tu tem feito aí. É bem difícil, né? Como a gente já conversou, assim, de professor de escola pública conseguir produzir, assim, por N motivos, né? Salário baixo, dificuldade de acesso, né? Às vezes a gente tem mais críticas dos colegas do que ajuda, né? Então, acho que... Uma pergunta, né? Como é que era a aceitação, a aprovação dos professores? Porque eu muitas vezes, nas entrevistas mesmo, né? Teve colegas que eu convidei e aceitaram na hora, né? Para me dar entrevista e tudo, ficaram até bem contentes, né? Para poder participar. E teve outros colegas que não quiseram nem saber do assunto, né? Não, entrevista. Eu te pergunto, né? Porque a gente sabe que dentro de uma escola é bem heterogêneo, né? Então, sim, as pessoas são muito diferentes, né? Então, eu fiquei pensando assim, que se todo mundo aceitava numa boa, se todo mundo gostava, né? Porque eu acredito, por exemplo, se eu resolvesse amanhã depois fosse diretor da escola e resolvesse fazer um canal, né, de entrevistas dentro da escola, eu não sei se todos aceitariam, né? Se todos os professores participariam, né? Então, às vezes tu dá sorte de num meio ali, todo mundo pensar meio parecido. O que acontece muito, assim, de alguns se oferecerem, Felipe, eu quero gravar sobre um livro tal, né? Só que daí o que acontece? A gente até pode sentar e fazer uma conversa sobre aquele livro, assim. Só que é bom ter uma pauta, né? Quem que vai falar o quê? O que vai ser falado nesse momento, assim. E às vezes o horário de um não bate com o outro. E o que me parece, assim, é que a maioria dos nossos colegas professores, eles não são ouvintes de podcast, assim, né? Então, alguns nem sabem como é que funcionam para gravar um podcast, assim. Então, eu já tentei gravar online, por exemplo, e o professor não sabia direito fazer a videochamada, ou só pelo fato de não ouvir podcast, às vezes tem medo também, né? Acha que é um negócio muito complexo de se fazer, assim. Sim. Ou às vezes não quer aparecer, né? Nem com a voz mesmo, né? Isso acontece muito. Mas então eu queria indicar para quem não conhece ainda o AL Podcast, que é o podcast da Escola André Leão Poente. Ele está disponível no Spotify, está disponível no YouTube também, na página do Facebook, lá é só o pessoal procurar a Escola André Leão Poente, ou AL Podcast. Nós temos site também, que é o site da escola, que tem os podcasts disponíveis, os links lá. Canal então quem quiser conferir... canal no YouTube, quem quiser nos procurar por lá, né? E mais... Vocês chamam de AL Podcast porque é por causa do André Leão, né? Isso, é a sigla da escola, né? Que é a ALP, daí junta com o podcast ali, né? A ALP Podcast, tá? Então o aluno que tem, né, o Spotify, por exemplo, instalado, ele pode procurar direto ali por esse nome, que vai achar fácil. Qualquer agregador de podcast, eles encontram. Sim, eu queria te agradecer por tu aceitou a participar aí, né, prontamente aí, né, quando eu te convidei, né? Então eu queria te agradecer por participar aí dessa entrevista aí pro canal do professor Viegas, né? E, né, espero que vocês cada vez mais façam aí as gravações de vocês, do podcast, cada vez fiquem mais conhecidos, né? E porque eu acho que é uma iniciativa muito legal, né? Principalmente partindo de um diretor, né, da escola, né? Que isso que nem tu falou facilita muito, né? Para os professores e para a escola, né? Quando tem um diretor que gosta de usar a tecnologia para difundir a educação, o ensino, né? Então, eu queria te parabenizar, né, por isso, né? E torcer que cada vez a gente consiga mais aí, né, divulgar, né, o canal, o podcast, né? Bacana, obrigado. E vamos ver se a gente consegue fazer outras parcerias, né? Em breve eu vou te convidar para participar do podcast também, que a gente quer te entrevistar para falar mais sobre o canal, né? Eu queria indicar também um outro podcast que eu participo, que é o Escola Pública Podcast. É um podcast que fala só sobre coisas relacionadas com escolas públicas, né? Que é lá o Luciano é o criador do podcast, agora eu faço parte também, né? Então, para quem é professor de escola pública, lá tem muitas discussões legais. Quem quiser participar também pode escrever para a gente lá, para a gente falar sobre escola pública, né?
E tem tanta coisa legal que acontece em escola pública que a gente acaba não mostrando, né? Não publicizando para as pessoas verem que a escola pública tem muita coisa boa. Então tá, Felipe, muito obrigado, né? E eu quero ver se quando passar isso tudo aí, de repente a gente faz uma pessoalmente, né? Que eu, A presencial. de repente, tu me autoriza e eu vou na tua escola, né? Infelizmente na minha eu não posso fazer mais, né? Sim. Mas de repente, na hora se tu me autorizar, né? Eu vou na tua escola e a gente faz uma gravação. Claro, não, já tá autorizado desde agora. Vamos, assim que terminar a quarentena, a gente agenda. Então tá, obrigado, hein? Valeu, Até de nada. a próxima. Tchau, tchau. Falou, Viegas.